Bem, para variar, tive mais um probleminha técnico, não sei o que está acontecendo. Armazenamento. Daqui a pouco eu vou tirar até meus contatos aqui, né? Bem, continuando. O que acontece aqui? Aqui é o clássico exemplo do policial que vai prender a pessoa. Olha só. Opor-se à execução de ato legal. Então vamos analisar esse primeiro componente do núcleo do tipo, do tipo penal, que é primeiro, opor-se, você oferecer resistência, óbvio, né? A execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. É ir para cima do polícia. É ir para cima daquele que está executando a ordem. Depois eu elenquei aqui algumas coisas que eu quero que vocês saibam, mas primeiro é entender isso aí, né? O meu aluno, não é o caso de vocês, óbvio, mas assim, eu sempre falo aos meus alunos, isso, né, desde que eu comecei a dar aula, isso lá em 2002. Ninguém gosta de ser abordado, ninguém gosta, né, quando o policial vem, faz um comando, uma blitz, ninguém gosta. Agora, aqui é o caso de eventualmente você dar uma voz de prisão pro cara e o cara vai pra cima de você. Falou, o senhor está preso, por favor, o senhor vire-se de costa daqui para algemar. O cara vem para cima. Esse é o caso clássico. Eu tenho atribuição para prender? Tenho. Né? A lei me oferta isso. O ato é legal? O ato sim, ele acabou de derrubar uma senhora. Foi preso em flagrante. Perfeito. É claro, né, que o desce do carro, o cara fala, não vou descer. Por favor, desça do carro. Não é resistência, porque ele tem que fazer mediante violência ou grave ameaça. É o que nós vamos conversar daqui a pouco. Será que é a omissão? Né? O policial chega para mim e fala, por favor, desça do carro, vou fazer uma vistoria. Não, não vai não. Eu não vou sair do carro. E aí? Não estou colocando violência ou grave ameaça, então não tem aqui um integrante do tipo. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então vamos lá. Primeiro ponto. Se a violência for empregada para fuga, nós vamos migrar para o tipo penal do artigo 352 do Código Penal, tá? Que é evadir ou tentar evadir-se a pessoa que está presa ou submetida a medida de segurança. Tá bom? Então já não é esse crime aqui. O cara tá dando, veja só, se a violência para fuga, entendeu? O cara tá preso na delegacia, ele vai embora. Não o cara, né? Se ele fugir, uma coisa. Agora, se ele vir pra cima, ofertando. Uma que quando ele foge, não tem violência ou grave ameaça. Certo? Já começa por aí. Vem aqui. O cara, pau, dá no pinote. Certo? Se o ato for ilegal, não está caracterizado o delito. Já conversamos sobre isso, né? Se for injusto, o crime estará caracterizado. O juiz manda prender uma pessoa acusada de roubo. No momento da prisão, ela resiste. Ao final, o cidadão é julgado inocente. Mesmo assim, estará caracterizado o crime em apreço. Tá? Isso é muito importante para vocês. Muito bom. Aqui, eu quero que vocês somente tenham em mente o quê? Justamente o fato de você ter uma preocupação do legislador foi o ato que seja legal, que a oposição, a resistência seja feita com violência ou grave ameaça, certo? E que quem está executando aquele ato seja competente. Passou disso, parceiros, nós não temos nenhum tipo de problema, né? Tem uma questão aqui, quer ver? Eu vou falar depois, vou falar da desobediência, da resistência, da desobediência e do desacato, essa tríade, né? Eu brinco que são os 3 artigos que os PM chegam no plantão policial.
doutor, o cidadão, ele resistiu, né? Ele desobedeceu, resistiu, veio para cima, estou machucado aqui e ainda me desacatou, que nós vamos ver ainda essa figura, tá? Então, às vezes eu faço que é o pacote do policial. Resistência, desobediência e desacato. Então, vamos lá. Desobediência. Depois nós vamos ver a resistência e desacato, fazer uma espécie de confronto entre eles, né? Muito bom. Vamos ver agora a desobediência. Crime pequeno, artigo 330. Vamos lá. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Eu sempre nunca concordei com o código aqui. Eu achava que primeiro tinha que ser desobediência. Porque você fala assim, ó, tô dando uma ordem pro senhor parar. Ele não para, desobedece. Tá aqui. Se ele desobedece e resiste mediante violência ou grave ameaça, nós temos o crime de resistência, tá? Muito bom, vamos lá. Vamos aí anotar aí as figuras principais aí da resistência. Então, por favor, anotem aí. Da desobediência, perdão. São 4 requisitos para a configuração do crime de desobediência. Então, requisitos da desobediência. Vamos lá. Na verdade, é só dissecar o Código Penal, o artigo, perdão. Primeiro, que haja uma ordem, óbvio, né? Eu dividi em 2, por uma questão até de didática. Você pode até colocar um requisito já, que haja uma ordem legal, tá? Mas eu, na minha modesta opinião e com a experiência aí da labuta policial, então o primeiro requisito que eu colocaria era que haja uma ordem. Opa, o senhor mandou parar, eu tenho que tirar roupa, eu tenho que... Peraí, teve uma ordem, certo? Segundo, que essa ordem seja legal. Ordem manifestamente ilegal, ninguém está obrigado a cumprir, né? Ninguém está obrigado a cumprir. Terceiro, que seja emanada de funcionário público competente. Ponto. Certo? Que seja emanada de funcionário público competente. Quem que você é? Eu sou servidor público. O senhor trabalha onde? Na fazenda pública. Em qualquer outra repartição. Menos na polícia. Aí o cara, não, pode parar aí que eu tô aqui, eu tô carteirada aqui, papá. Então, ele é o competente? Ele é o competente? Porque numa dessas fala, vai plantar coquinho, não vou te obedecer. Você não tem atribuição para tanto. E aí você não cumpre a ordem do funcionário público, né? Porque ele não tem atribuição, tá certo? Muito bom. Agora, mais interessante aqui, ó. Quarto. Então, o primeiro é que haja uma ordem. Segundo, que essa ordem seja uma ordem legal. Terceiro, que seja emanada de funcionário público competente, tá? Quarto, que haja obrigação do destinatário em cumpri-la. Eu peguei isso da jurisprudência, né? E aqui é uma questão bem interessante, né? E aí eu volto a falar do policial pelo seguinte. Eu vou ter que comentar aqui com vocês
Uma coisa que interessante. Aliás, aqui rendendo as minhas homenagens ao nosso querido, saudoso Luiz Flávio Gomes. Pessoa de uma inteligência jurídica ímpar. Teve a oportunidade de visitar a nossa escola, né? E eu tive a grata oportunidade de ter 6 meses de aula com ele em um curso preparatório que fiz. Faz tempo. Ele ainda estava na magistratura ainda. Ele era juiz. Então, por que eu estou falando dele? E aí nessa aula eu me lembro que ele falava da revista pessoal, né? É uma situação interessante. E aqui tem gente que vai até não concordar comigo do ponto de vista jurídico. Todo mundo pode abordar. Qualquer um pode abordar uma pessoa? Claro que não. E aqui tem uma questão que eu tô pensando aqui, mas eu não posso falar em vídeo aula. Tem que ser numa conversa mais reservada, né? Não. Nem todas as pessoas, nem todos os policiais, certo? Eu sou policial militar. Posso abordar alguém? Posso. Posso. Sou policial civil. Posso. Entendeu? Posso. Tá? Então, qual que é o lance? Eu sou obrigado a cumprir essa ordem? Que haja obrigação do destinatário em cumpri-la. Quer ver? Eu vou apimentar um pouco. Inspeção ou revista veicular. Não está em livro, não está em código, não está em nenhum lugar. E eu me lembro, que até me lembrou isso aí, que eu conversei com o professor Luiz Flávio Gomes sobre isso, e falei, né, ele foi delegado de polícia, eu era delegado, sou delegado ainda. E aí nós chegamos, que eu digo ele, né, conversando e ele expondo, e eu vou até colocar os pontos dele, tá? Não é? É assim, a inspeção, a revista pessoal, os policiais que estão autorizados podem e devem fazer isso, tá? Podem e devem fazer isso. A inspeção veicular, no Brasil, ela ganha um contorno um pouco diferente. Aqui, nós temos que a inspeção, fazendo um escalonamento lá quem pode entrar na casa? Flagrante de delito, prestar socorro em caso de acidente, com ordem do juiz. Então, revista domiciliar, busca domiciliar, juiz. Busca veicular, juiz, claro, e o delegado de polícia. Eu já vi casos em Mogi das Cruzes, quando eu fui delegado, de que algumas pessoas, né, eles permitiam, teve 2 casos. O policial acompanhou ele dentro do carro, ele levou o carro junto com o policial até a delegacia e disse assim, falei, olha, eu autorizo, desde que seja feito pelo delegado de polícia. Não há nenhuma hierarquia entre policiais, militares e os civis, longe disso. Mas, né, por ser autoridade policial, né, e aí eu fui pego de surpresa também, né. Tá bom. Falei, eu vou. Porque uma que a pessoa tinha me autorizado. Vai vendo. Porque eu mesmo não tinha nada. Não, deixa eu ver. Você tá vestindo camisa azul. Então eu vou fazer a revista. Peraí. Né? Não, doutor, eles querem revistar, eu quero que o senhor acompanhe. Perfeito. Fui lá, acompanhei. Nada de ilícito foi encontrado nos 2 casos, graças a Deus. E beleza, vida que segue. Tá, então tem esse problema, tá? Mas não tem nada definido, decidido, né? Que se a inspeção veicular, ela tem que ser feita na presença ou feito pela autoridade policial, tá?
Se o fato for também previsto como sanção administrativa, né? Nós temos aqui duas esferas, né? A esfera administrativa e a esfera penal. Ambas, elas andam lado a lado, tá? Então, é importante esse tipo de colocação, que se também gerar uma infração administrativa por parte daquele, às vezes o crime até não passa, mas ele vai responder administrativamente, tá ok? Outra coisa também que nós vamos comentar aqui em aula própria, e aí eu quero até que vocês anotem aí, é dar uma olhada na lei de abuso de autoridade, né? Tanto da resistência, da desobediência, do desacato. Mas isso nós vamos falar já em uma parte própria, que é a lei de abuso. Eu inseri a lei de abuso, né, que é a 13.869 de 2019, inseri para vocês aí, né? Bem, é possível tentativa de desobediência? Não, eu acho que você quase me desobedeceu, viu? Não. Ou você desobedece ou não. Ou a ordem é legal ou não, ou você estava obrigado a cumprir ou não, dentro desses 4 requisitos. Aliás, esses 4 requisitos são cumulativos, né? Tem que ter uma ordem, que a ordem seja legal, seja emanada por funcionário público competente e que haja obrigação de cumpri-la. Por favor, nunca se esqueçam desses 4 requisitos. Ajudam a vocês a dirimir eventuais perguntas por hora em prova e depois até na vida prática. E quem for seguir, nem precisa ser carreira policial, você como cidadão, aí como advogado, né, na defesa do seu cliente, tá bom? O crime pode ser cometido por ação e por omissão, certo? Quando você desobedecer a ordem legal é você sair correndo, mas você não tá preso, mas você teve uma ação. Não, em mim você não põe a mão, não, e vai andando, né? Ou você não faz nada, eu não vou sair do carro, não vou fazer porcaria nenhuma, é o caso aqui, tá ok? Então, legal. Bem, eu separei para vocês, aí, os meus fiotes, figuras especiais de desobediência, que não estão, óbvio, que estão espalhados, né, que estão espalhados por todo o ordenamento, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu só precisava de uma aqui, cara, que eu vou ver se eu consigo rapidamente. Quer ver? É uma que tá no Código Penal, as outras eu sei, é da legislação extravagante. Gente, vocês me dão apenas alguns segundos, não mais que isso. Quer ver? É o crime de fuga de pessoa, motim de preso, pressão de prestígio, desobediência à decisão judicial sobre... Eu acho que é isso aqui, ó. Quer ver? Eu precisava do... saí da página que eu tava. Jesus. Vamos lá. É isso mesmo. Eu vou deixar até aqui. E depois eu volto lá na nossa página. Acho que era alguma coisa aqui. Oh, delícia. Vamos lá. Aqui, legal. Não, desacato não, né? Desobediência, perfeito. Então vamos lá. Anotem aí. Figuras especiais. Isso é muito importante. É uma maneira que eu tenho de vocês perceberem, né? Aprenderem que existem desobediências específicas. E quando a desobediência é específica, ele vai migrar daqui do Código Penal, do 330, e vai para essa figura. Então anota aí. Primeira, artigo 10 da Lei 7.347. Artigo 10 da Lei 7.347/85, o ano que eu nasci, 85. Mentira. É a LACP, Lei da Ação Civil Pública. Lá consta uma desobediência especial dentro da lei, tá? Depois eu vou pedir para vocês
pesquisarem, aliás, já fica sendo como até matéria aqui de uma dos fichamentos para vocês. Figuras especiais aqui, 13/4. Já marquei para eu mandar para vocês depois bonitinho, ok? Vamos lá. Artigo 68 da LCP, Lei das Contravenções Penais. Lei das Contravenções Penais. Tá? Terceira figura. Artigo 359 do CP. É uma figura também especial de desobediência. Quero que você dê uma olhadinha. 359 CP. Bom? E uma outra, se alguém achar também outras figuras, por favor, traga a baila que eu comento, manda um e-mail que eu comento na próxima aula, tá bom? Quarta figura especial. Decreto-Lei número 201/67. Decreto-Lei 201/67. Artigo 1º, inciso 14. Artigo 1º, inciso 14. Bem, o artigo 359 do CP, eu quero que vocês vejam com bastante carinho, tá? Inclusive façam uma análise dele, bem detalhada, que aí vocês já aproveitam e matam essa matéria, tá? Mas eu vou ler para vocês, só para vocês não... Deixa eu cair minha caneta aqui, peraí. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então é uma espécie de desobediência. Gostaria que vocês trabalhassem isso aí para efeito de fichamento, tá? Muito legal. Com isso, nós finalizamos o crime de desobediência. Vamos agora partir para o desacato. Desacato, muito bom. Mais uma que eu queria que vocês anotassem aí, por favor. Quinta figura especial. Quinta figura especial. Artigo 100, incisos 4 e 5, artigo 100, incisos 4 e 5 da Lei 10.741 de 2003. Entre parênteses, Estatuto do Idoso, tá? Lá também tem uma figura especial, tá? De desobediência. Gente, eu vou ser muito honesto com vocês. O que pega em perguntas de prova é justamente isso aí. A desobediência do Código Penal, ela funciona até como uma desobediência genérica. Por quê? Porque ela simplesmente pega uma figura que vai se aplicar a vários tipos de desobediência. Mas essas 5, por exemplo, que nós elencamos para vocês, são figuras da qual nós temos simplesmente situações específicas e que você tem que estar antenado com isso. Tem que estar muito antenado com isso. Tá ok? Então vamos lá.
Finalizando desobediência, artigo 330, passo agora para o artigo 331. 331 do Código Penal. Desacato. Bem, o tipo penal de desacato é até simples até. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Bem, vamos lá. O que eu quero? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí. Excepcionalmente, esse crime pode ser cometido de forma omissiva. De forma omissiva. Segundo ponto. A ofensa deve ser feita contra funcionário público que está no exercício das funções. Tá. Eu já sei o que vocês estão pensando. Se o cara tiver de folga? Se o cara tiver de folga, não tem problema. Desde que a ofensa seja relativa às funções que ele desempenha, né? Veja só o exemplo do policial, né? O cara chega pra mim, tô lá andando. Olha, andando não, né? Agora não dá mais pra andar, né? Tem que fazer exercício dentro de casa, que eu não tô fazendo, óbvio, né? Que já engordei 3 quilos já, senhor. Isso porque eu não parei com as minhas funções, porque, né, o serviço público é essencial, não pode parar. Veja só, os senhores e as senhoras. O cara chega pra mim e fala, você é delegado, né? Eu falei, você deve ser ladrão, igual muito delegado que eu conheço aí. Peraí. Ele não falou que o Márcio, ele falou que eu sou, por ser delegado, eu sou ladrão. Como tantos outros que ele diz que conhece. Exemplo. Veja só aqui a situação. Eu tava de folga, tava andando, correndo, lá o cara encontrou, lá, o que você faz? Eu sou delegado e tal, legal, não sei o que, né? Vídeo aula é uma coisa complicada. Até quando eu voltar às aulas, eu até nem vou dar os meus exemplos, porque se tem gente gravando, né? Mas um dia eu conto pra vocês aí um episódio que eu tive, né? Aí numa sala de aula faz tempo já, né? Bem, muito bom. Vamos agora enfrentar um problema que pode abarcar os 3 crimes: resistência, desobediência e desacato, que é a questão da embriaguez. A embriaguez, ela vem num cenário complicado, né? Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Por quê? Vamos supor, o cara tá muito louco, muito louco. Mas daí a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou aqui, ó, só vou aqui colocar para vocês. Na verdade, eu vou colocar o que o 28 fala, né? O que o 28 fala. Vamos lá. Primeira corrente. São 3 correntes. A embriaguez não exclui o crime. A outra exclui o crime. E a outra é uma intermediária que diz que só excluirá o crime se ela for completa. Bem, essa terceira aqui, ela vai ao encontro com o código. Óbvio. Porque o código fala, não existe o crime, não é isso lá no artigo 28? Não existe o crime se a embriaguez for, né, for involuntária e completa. Beleza. Então nós estamos dentro
Até aí tudo bem. O problema maior vai ser quando não for completa, que é o caso daqui. Por incrível que pareça, isso me ofende muito, cara, porque agora eu vou dar a minha opinião como policial, né? Como servidor público. Porque o cara chega na delegacia, muito louco, que eu já passei por isso tantas vezes, cara. Fui humilhado, desacatado, o cara tá muito louco, né? Ah, no outro dia ele fala, puta merda, não imagina que eu vou xingar o delegado, pô, enfim. Quem aqui conhece ou gosta de tomar uma sabe o que eu tô falando, né? Mas dói, viu, gente? Dói, viu? Dói. Primeira corrente, não exclui o crime. Artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Não exclui o crime. Segunda, exclui, porque o desacato exige o que o nosso saudoso professor Damásio de Jesus, tivemos esse ano aí duas perdas por direito penal irreparáveis, né? O professor Damásio, evangelista de Jesus, e o professor Luiz Flávio Gomes, né? Veja só, e aqui fazendo nos dizer do professor Damásio, há crimes que dependem não só de um dolo geral, mas um dolo específico. Eu tenho aquela vontade livre e consciente e específica, livre, consciente e específica de desacatar. A embriaguez, ela torna isso difícil, tá? Ela não deixa isso, não tem esse dolo, tá? Então, não cometeria o crime se a pessoa está embriagada. Por incrível que pareça, é a corrente majoritária, tá? Se cair numa prova teste, eu sugiro que vocês coloquem a corrente que entende que para a caracterização do crime de desacato, quando a pessoa estiver embriagada, que tem que ter dolo específico, não haveria crime. Um perfeito absurdo, um perfeito colar sem precedentes, né? Muito bom. Professor, antes de acabar o desacato, tem que falar aqui de 2 pontos. Primeiro, advogados. Cometem o delito em questão, né? Porque o Supremo, através da ADI, quiser anotar, 1127 do Distrito Federal, suspendeu a eficácia do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8.906/94, certo? Tem coisa pior ainda, vai ver. Por quê? O artigo 7º, parágrafo 2º, ele dizia o seguinte, dizendo que os advogados não responderiam por desacato no exercício das funções da advocacia. E o Supremo entendeu que não, óbvio. O fato de você estar defendendo o cliente, você estar dentro do exercício da advocacia, não autoriza a desacatar um servidor público, tá? Foi a conclusão que o Supremo chegou, tá? Bem, agora, mais que isso. Muito bom. Bem, vamos lá. A Convenção Americana de Direitos Humanos entendeu por bem que o crime de desacato ele é incompatível com os direitos e garantias fundamentais, pois mostra uma prepotência estatal, uma potestatis estatal desnecessária, né? Porque você não pode desacatar o funcionário público, já responde por crime, tal, tanto que você vai repartir função pública, né? Tá lá um cartaz desse tamanho, né? Artigo 330, desacatar funcionário público no exercício de suas funções. Bem, a 5ª turma do STJ, através do recurso extraordinário, do recurso especial,
1.640.084 da quinta turma, 1.640.084 da quinta turma, de fato entenderam. De fato entenderam que era incompatível mesmo. Legal, né? Posteriormente, a terceira sessão do STJ entendeu que o crime de desacato continua em vigor e não ofende a questão da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá ok? Ó, gente, numa época aí de ficar quieto, né? De tudo pode, tudo oba-oba e tal, cada um forma a sua opinião sobre o crime de desacato. Tem aí a Convenção Americana de Direitos Humanos, que ela diz que o crime de desacato ele é incompatível, que o crime de desacato ele decorre de governos déspotas, olha só, né, de governos ditatoriais, e aí o crime de desacato deveria estar fora. Fica aqui uma dica para você que quer fazer um TC, um bom tema, né? E você estaria engrandecendo muito seu currículo, porque ó, tem coisa pra caramba pra você poder falar, tá? Mas atualmente atualmente está em vigor o crime de desacato. Vamos lá. Essas considerações são excelentes. Advogados, embriaguez, os advogados que teve a DI e a Convenção Americana de Direitos Humanos, desacato. Se forem perguntar alguma coisa sobre... outra coisa. Perdão, desculpa. A embriaguez, ela se aplica aos três, tá? A resistência, a desobediência e o desacato. Então, tudo que eu falei aqui para o desacato, da embriaguez, ela se estende também para os crimes de resistência e desobediência. Ok? Muito bom. Agora, nós vamos fechar esse bloco, ou melhor, fechando a nossa aula de hoje com vocês, para justamente ficar para a próxima aula os artigos 332, 334 e 334A, que é o contrabando, que é o tráfico de influência desse caminho, tá bom? As perguntas eu acredito que eu já marquei aqui, perfeito. Já vou mandar para vocês, tá? A aula de vocês é quarta, amanhã eu já subo esse vídeo no YouTube e já era. Mando as perguntinhas para vocês, o fichamento bonitinho e ficamos assim, tá bom? Muito obrigado. Antes de mais nada, para quem assistiu a aula de constitucional, aí, vou mostrar quem fez o barulho que eu tive que me ausentar por 10 segundos. Espera aí. Vem aqui, vem. Vem aqui. Pronto, gente. É essa coisa aqui, ó. Fez barulho, pegou um brinquedinho dele e começou. Olha lá, ele usa a gravatinha lá. Ó, dá um oi pro povo ali, Guinness. Não seja mal criado. Fala, oi, povo. Né? Até mais, gente. Tchau, tchau.